Vitor, e os açorianos no Brasil? Os açorianos embarcaram 4.000 casais, diz uma vertente da história, em 1748 em Florianópolis, Ilha do Desterro. E dali partiram para Laguna, de Laguna partiram para colonizar o Rio Grande do Sul. Vitor, e Tubarão, Orleans? Tubarão, Orleans foi... Laguna? Laguna foi o primórdio, foi fundada já há muitos anos atrás, foi fundada por Brito Peixoto, um paulista que chegou naquela região e fundou Laguna. Posteriormente, quando desembarcaram esses casais açorianos, eles foram para Laguna, o brigadeiro Silva Paz, e dali ele partiu para o Rio Grande do Sul. E eu digo que existe uma diferença entre o português do continente e o português das ilhas açorianas. O português que ficou brasileiro é um povo alegre, e o português do continente é um povo mais retraído. Então, a nossa herança do sul portuguesa é um povo alegre, desbravador e corajoso, que estendeu as nossas fronteiras em direção ao Rio Uruguai com bravura e a pata de cavalo. Garibaldi... Um grande maçom. Foi um grande... Dizem que foi maçom. Mas dizem que ele pertencia a uma ordem maçônica na Itália chamada os Carbonários, porque eles se reuniam nas minas de carvão, carbonário significa carvoeiro, mineiro, se reuniam em minas de carvão para planejar a independência, a União Italiana, que até então a Itália era formada por diversas cidades, estados e províncias desunidas. E eles lutaram pela unificação italiana. Uma vez unificada a Itália, ele veio para o Brasil para lutar na Revolução Farroupilha. E aí ele conheceu Anita Garibaldi em Laguna, que se apaixonou e formou uma dupla guerreira. Lutaram, implantaram a República Juliana. Finalmente, depois foram derrotados pelas tropas legalistas e ele foi continuar a lutar no Uruguai, e a Anita junto. Depois voltaram para a Itália e ela morreu na Itália, talvez em combate. Naquele tempo se diz que a Anita Garibaldi era de Laguna porque Tubarão era um distrito de Laguna. E eu visitei na região de Morrinhos, em Tubarão, a casa onde nasceu Anita Garibaldi, e até hoje existe lá um monumento com um canhãozinho em bronze, é uma homenagem do governo italiano a Anita Garibaldi, no bairro de Morrinhos, em Tubarão, Santa Catarina. Garibaldi, inclusive, mandou tropas para a França para lutar em 1871. Nas comunas, ao lado dos Comunar, em Paris. Ele era um guerreiro universal, né? Realmente. Ele era um patriota que lutava pela liberdade. Ou vamos dizer assim, era um idealista, né? Era um idealista, lutava contra a opressão, sobretudo. Seja de que lado. Vitor, fala, coração. Você nasceu em Santa Catarina e viveu grande parte da sua vida no Rio Grande do Sul, Eu né? nasci em Tubarão, Santa Catarina. Aos 16 anos fui para o Colégio Rosário dos Maristas, em Porto Alegre, para concluir a escola secundária científica e lá me preparar para o vestibular de engenharia. Entrei na engenharia em Porto Alegre em 1962 e me formei em 1966 na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você é um excelente contador de trovas, poesias gaúchas. Qual é a que você mais gostou? Eu não me lembro agora, e eu até bem pouco tempo atrás eu sabia de cor. Eu me lembro uma poesia de Leopoldo Racier, um advogado que eu tive a oportunidade de conviver em Porto Alegre, cantor nativista, poeta, que ele fez uma poesia muito bonita.
dos Pampas. Não, ele fez uma poesia muito bonita. Mas conte uma que você lembre. Eu não me lembro nenhuma. Você sempre... Outro poeta gaúcho que eu gostei muito, ele não era um poeta crioulo, mas era um poeta parnasianista, era Alceu Vaz Mós. Nasceu em Uruguaiana, se não me engano, e morreu vítima de uma bala num hospital na Revolução de 1923. Ele fez diversas poesias que enternecem os corações sensíveis. Jaime Caetano Brown, deixa eu falar. Olha, o Brasil deve muito a Dom João VI, de 1808, por ele ter propiciado a unificação da América Portuguesa, que é o Brasil. A família real portuguesa, ela fez um bem e um grande trabalho por manter a unidade desse país-continente. Enquanto a América Espanhola se fragmentava em inúmeras repúblicas, a América Portuguesa permaneceu unida. E Dom João VI, em 1808, com a vinda para o Brasil, ele reunificou províncias que estavam praticamente separadas. Por exemplo, a província de São Paulo era praticamente separada das províncias do Sul. E o Rio Grande do Sul, com o tempo, ia se atrelar às províncias do Prata, como o Uruguai. E Dom João VI veio e, através de uma política inteligente, fez a reunificação brasileira e consolidou essa vasta região territorial que é o nosso país. E Dom Pedro I foi muito importante. Dom Pedro I consolidou a imigração de europeus que estavam atravessando uma grande crise econômica, italiana, alemã, polonesa, austríaca, suíça. E isso trouxe os imigrantes que eram artesãos ou eram agricultores que se dedicaram à plantação de café em São Paulo e que ajudaram a transformar esse Brasil na maior potência industrial da América Latina. E Dom Pedro, quer dizer, esses imigrantes, eles respeitavam o imperador, né? Respeitavam o imperador, tinham adoração pelo imperador. Uma prova que no início da República, muitos republicanos, inclusive o presidente da República, tinha receio que a maioria dos imigrantes alemães em Santa Catarina, eles adoravam a monarquia. Porque Dom Pedro I e Dom Pedro II foram muito coerentes e estimularam muito e ajudaram muito a imigração europeia para o Brasil.